Olá, pessoal! Olha, hoje eu estou aqui, mas com uma missão muito triste, realmente. Triste porque o nosso país está a 11 dias das eleições e boatos é o que mais se espalha pela internet, pelas redes sociais. Porque a nossa imprensa, infelizmente, os nossos meios de comunicação, os maiores meios de comunicação que nós temos, que são o televisivo, o falado e o escrito, infelizmente se omitem diante de fatos graves reais. O assassinato, o quase assassinato de Bolsonaro. Olha o que eu tive que assistir por uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. Não, ninguém ajudou ele. Ele participou sozinho. Ele participou sozinho? Como? E os 350 mil reais? Mas eu não quero falar disso mais não. Mas aí já está encobertada a situação para que tudo fique como antes, o país de Abrantes. Mas eu quero falar de algo que pode acontecer no dia 7 de outubro de 2018 e que talvez nem aconteça. Quando o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça brasileira, resolve tirar o direito democrático do cidadão brasileiro de ter a impressão do seu voto no momento em que apertar o botão para votar no seu candidato, eles tiram esse direito. Agora eu pergunto para vocês, como que uma instância máxima, suprema, já chama Supremo porque é suprema, tem o STJ, que é ainda um pouquinho inferior, mas eu estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal, STF. Será que ninguém ainda acordou para esse detalhe que é terrivelmente terrível? Tirar um direito legal, quando nós vamos a qualquer lugar, nós temos o direito ao pagamento, o comprovante de que pagamos. E eu vou procurar falar pouco aqui. Eu quero dizer para você, brasileiro, para você, brasileira, porque eu ando por aí, parece que o nosso povo está no mundo da lua. Parece que está tudo bem, quando por debaixo do pano está tudo péssimo. E eu não tenho medo de dizer para você, meu amigo eleitor, para você, minha amiga eleitora, desse Brasil inteiro, que eu tanto amo porque sou brasileiro legítimo. E a verdade tem que ser dita, porque quem diz a verdade não merece castigo. Só que no Brasil é o contrário. Quem diz a verdade tentam assassinar como tentaram assassinar o candidato Bolsonaro. Bolsonaro ou não? Bolsonaro. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: elegeram ele no primeiro turno e agora está todo mundo desesperado. Gente, nós não temos o direito. Estão querendo tirar o direito do brasileiro de votar. Quando nos tira o direito de ter o comprovante de que votemos no José ou na Maria, o que é isso? O que isso significa? Significa dizer que nós não temos o direito de saber em quem votamos. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal tira esse direito de todo cidadão brasileiro. Resultado, se eu não sei em quem voto, será que eu tenho direito pleno de exercer a cidadania de votar no dia 7 de outubro? Claro que não. Claro que não. Nós estamos como ovelhas à beira do matadouro. As urnas estão preparadas para um novo sistema de governo nesse país. Mas a imprensa não fala.
Eu sou da imprensa, eu trabalhei em rádio, apresentei telejornal. Com 15 anos eu fui promovido a locutor pelo senhor Marco Antônio Cunha, da única rádio que tínhamos aqui em Dourados. Em 1975 eu tinha 15 anos de idade e já era locutor promovido, por merecimento, graças ao senhor Marco Antônio Cunha, que hoje mora em Ji-Paraná. Pessoa de excelente caráter, excelente locutor, excelente profissional. Eu agradeço um pouco a minha carreira ao Marco Antônio Cunha. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: desde os 15 anos que eu milito na imprensa, falada e televisada, e eu vivi o período da ditadura. Eu vivi o período da ditadura militar. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que foi necessária a intervenção militar de 64 para que o nosso Estado de Direito não fosse mais ultrajado, com a implantação do comunismo, igual foi implantado em Cuba e na Venezuela. Tem mais países por aí, mas não vou mencionar. Realmente, o que acontece? Foi colocado na cabeça do povo que eles eram ditadores. Mas eu assisti um depoimento aqui de um dos grandes comentaristas da Globo, falando de Luiz Carlos Prestes. Era um doido. A Dilma assaltou o Banespa. A Dilma era guerrilheira. Gente, é preciso que a gente que sabe, a gente que sabe, fale. Porque se nós não falarmos, as pedras um dia vão falar por nós, como disse Jesus. Nós não podemos nos calar diante desse descalabro de falta de justiça. Aí, nós vivemos hoje 11 dias antes das eleições. O que se vê é boato. Os intelectuais vão se manifestar contra Bolsonaro. Eu pergunto para vocês, aqui no Brasil tem intelectuais? Aqui tem intelectuais do crime, do roubo, da corrupção, e muitos estão fora da cadeia. Muitos são candidatos como Garotinho, respondendo a processo e é candidato. E tudo que o Garotinho era evangélico e se corrompeu. Aí eu digo para vocês, em quem devemos acreditar? Está muito difícil. Está muito difícil. Então, gente, povo do meu país, vamos ter a sensatez de votar mesmo este ano. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Não é muito boa a notícia porque parece que o exército brasileiro está se mobilizando. Finalmente. Porque as nossas leis estão ultrajadas. As nossas leis estão adulteradas. E o exército tem que usar aquela prerrogativa da Constituição que lhe faculta o direito de intervir num caso de anarquia, como está o Brasil, que é um país que tem lei, mas é um país sem lei. Eu não sei como o Lula foi preso. Porque se o Lula não fosse preso, gente, esse país ia virar, eu não sei o quê. Poderíamos ter até uma guerra civil, sei lá. Mas o brasileiro não. O brasileiro é um povo pacífico. Povo trabalhador, ordeiro. E o nosso petróleo hoje está atrelado ao dólar, gente. Nós somos autossuficientes na produção de petróleo e mandamos refinar lá nos Estados Unidos. E as nossas refinarias aqui no Brasil estão ociosas. O que é ociosidade?
A demanda de produção é pouca para a grandeza das nossas refinarias. E quem fala isso são os petroleiros que trabalham lá. Eles iriam fazer uma greve, mas abafaram essa greve dos petroleiros. Porque não pode um país que produz autossuficiente e ainda exporta gasolina querer cobrar a preço de dólar. Isso é querer matar o coitado do brasileiro que tem o seu carrinho, tem a sua moto para ir trabalhar. Esse país virou a vergonha. Vai lá fora. O que fazem chacota no Brasil lá fora não é brincadeira. Porque esse país não é um país sério. Aqui tem fome e miséria. Aqui nós não temos um sistema de transporte igual tem na China. Aqui não tem o trem-bala, mas tem o trem-faca para assassinar as pessoas que estão no caminho. É assim que a esquerda radical usa essa esquerda. É assim que age essa esquerda fascista, comunista, e que o seu chefe está lá em Curitiba graças ao juiz Sérgio Moro. E querem crucificar Sérgio Moro. Querem achar 300 advogados para ver um erro no processo de Lula. E Lula é inocente. Inocente coisa nenhuma. Inocente são aquelas pessoas que, do Rio de Janeiro que morrem nas filas dos hospitais. E vocês vão pagar por isso. Vocês que roubam o dinheiro das criancinhas